começando mais uma edição de Comendo Bem de Sua Soa aqui no canal Até Agora. E hoje, Adelaide Rego vai nos dar uma aula sobre açúcar e adoçantes, que é uma matéria muito interessante, né? Porque todo mundo tem algum tipo de relação com aquilo que adoça as comidas, mas ninguém nem sabe o que acontece por trás disso. Existe toda uma ciência, toda que leva não só a questão de adoçar o alimento, mas também o que provoca no corpo humano. Adelaide Rego, tudo bom? Tudo bom, Alexandre? Pois é. Então, assim, vamos conversar sobre dois tipos de substâncias que são utilizadas para adoçar, não é? Então, os açúcares, eles são substâncias que servem para adoçar os alimentos, também usados em preparações, não é? E até também, às vezes, a maioria em sobremesas ou em sucos, né? Café, leite. E também em preparações tanto doces como salgadas, porque tem preparação que também usa, preparação salgada que também usa o açúcar, tá? Os três principais são a sacarose, que é obtida da cana-de-açúcar e também da beterraba, a frutose que existe nas frutas e a lactose que existe no leite, tá? Agora, os açúcares que existem são o mascavo, que é um bem escuro, porque ele é bruto, ele é como se fizesse o caldo da cana e secasse. Então ele fica com aquela cor escura, tá? Mas qual é a vantagem? É que ele é puro, né? Ele mantém todos os nutrientes que existem no açúcar, né? Ele pode ser usado para adoçar, em preparações, é muito utilizado em caldas para doce, não é? Porque já dá aquela coloração mais escura, tá? Depois o açúcar demerara, que ele já tem um pouco de refinamento, mas ainda mantém os nutrientes da cana-de-açúcar e da beterraba, né? Existe o cristal, que já é mais refinado e ele é cristalizado, por isso o nome cristal, tá? Existe ainda o refinado, que esse realmente ele não tem valor nutritivo, ele é conhecido como caloria vazia, quer dizer, ele só serve para engordar. E, além de tudo, nesse processo de refinamento se utiliza cal, ou enxofre, ou carvão ativado, ou carvão de ossos, né? O que acrescenta aí uma substância que pode ser indesejável, além de não ter nenhum nutriente, né? E só representar calorias, que engordam, né? Agora, fora isso, existe ainda o açúcar orgânico, que pode ser qualquer um desses, só que proveniente de cana-de-açúcar ou de beterraba orgânicos, quer dizer, sem agrotóxicos, sem nenhum fertilizante, tá? E também o açúcar de coco, que ele é proveniente da seiva do coqueiro, tá? Ele é menos prejudicial porque ele tem uma capacidade menor de gerar excesso de açúcar no sangue, tá? Os outros já provocam mais essa permanência, né? Esse aumento rápido do açúcar no sangue, tá? Os nutrientes que tem no açúcar demerara e no açúcar mascavo são o cálcio, o ferro, o potássio, magnésio e vitaminas do complexo B. Então veja, quanto mais se refina o açúcar, mais se perde substâncias tão importantes no metabolismo da pessoa. Ô, Né? Adelaide, quer dizer que quando uma pessoa vai adoçar alguma coisa e deixa de fazer com açúcar de algum tipo, ele deixa de incorporar isso.
Mas desde que ele use o açúcar mascavo ou o Não, eu demerara. me fiz o seguinte, ele não vai usar açúcar, ele usou aí um adoçante artificial. Então ele pode até ficar adoçado, mas ele deixa de incorporar essas coisas boas, é isso? Mas assim, veja, se a pessoa tem uma alimentação equilibrada, esses nutrientes vão estar presentes, entendeu? Agora, lógico, uma alimentação desequilibrada, essas dietas muito restritivas, não é? Que obrigam a pessoa a tomar suplemento, porque na alimentação não tem, não é? Então, lógico, então o fato de você estar usando um adoçante não está tendo tanto prejuízo nesse sentido, porque você já recebe esses nutrientes através de outros alimentos, né? Agora, então esses são os açúcares, os que a gente mais conhece. Então surgiu, há cerca de 100 anos atrás, surgiram os adoçantes. O primeiro foi a sacarina. Essa sacarina, antigamente, ela era uns quadradinhos, uns comprimidozinhos que os diabéticos carregavam numa caixinha de metal e na hora que fosse adoçar um suco, um café, e colocavam a quantidade ali, dependendo do paladar da pessoa, porque isso é uma coisa muito individualizada, tá? Agora, lógico que todos os adoçantes, eles que a gente conhece aqui no Brasil, eles são fiscalizados e liberados pela Anvisa em quantidades que são compatíveis com a saúde, né? Não é você chegar e dar uma xeringada de adoçante no seu líquido, porque você vai estar ultrapassando essa quantidade recomendada e todos os adoçantes eles deixam resíduo no Então, organismo. não, então deixa eu fazer aqui uma. Então o cara, ele usava açúcar. Usava açúcar normal. Usava açúcar lá no café. Sei lá, duas colheres de Duas açúcar. colheres, sei. Aí um belo dia ele disse, não vou mais usar o adoçante, não vou mais usar o açúcar, vou usar o adoçante. E o interessante é que tem muita gente que vai para um restaurante, se empanturra de alguma coisa e no final ele chama de gotas de hipocrisia, né? Porque ele toma um café com adoçante. Com adoçante. Para não engordar, para não engordar. Mas veja bem, no momento em que ele deixa de comer, de botar o açúcar natural, o açúcar normal, sei lá, qual deles que qualquer que seja ele, menos o refinado, porque isso não tem nada, Isso aí ele deixa de realmente. incorporar alguma coisa que contribuiria para a saúde dele. Sim. Quando ele faz a opção pelo açúcar, pelo adoçante artificial, ele não só deixa de incorporar coisas que fariam bem para o corpo, mas ele incorpora coisas que não fazem bem, é isso? Sim, se não for usado com parcimônia, né, e dentro do recomendado, pode trazer sérias consequências, né? Normalmente, antigamente a sacarina, ela era simples, só sacarina. Depois eles acrescentaram o ciclamato monossódico, que para melhorar o sabor da sacarina. Só que não é recomendado para quem tem pressão alta sem controle, né? Tem pessoas que têm a pressão num nível muito sensível, qualquer coisinha já aumenta aquela pressão. Então, tendo algum elemento com sódio, quem tem pressão alta não pode usar, tá? Mas existem vários, né? Dessa classe de adoçantes, existe o aspartame, não é? Existe a sacarina, a sacarose, não é? Bom, os adoçantes, eles existem, os que são naturais e os que são artificiais, tá? Os naturais são aqueles que são obtidos através de plantas, não é? De plantas ou de fibras de plantas. Então, os mais conhecidos são eritritol, que é obtido das fibras de uva, milho, tá? E de cogumelos também, tá? A vantagem é que ele pode ser usado em preparações, porque ele
não se modifica em altas temperaturas. Então a pessoa pode fazer um bolo e vai ao forno, né, a 200 graus ou a 180 graus e ele não se modifica e nem modifica o sabor do alimento. Outro também que é na mesma classe disso é o xilitol, tá? Todos esses que eu acabei de falar têm um valor calórico, quer dizer, é mínimo, enquanto que o açúcar, para cada grama de açúcar são 4 calorias, esse aí ele tem resíduos de calorias, então não aumenta o valor calórico da dieta e também não engorda, né? Existe ainda o stevia, tá? E também não tem calorias nenhuma, tá? E pode ser usado também em preparações. Só que o stevia, ele tem um gosto amargo muito proeminente, tá? Então, por exemplo, tem paladar que não aguenta. Eu mesmo não aguento stevia, porque para mim não adoça ainda deixa o alimento amargo, tá? Imagine uma preparação, ele vai modificar o sabor da preparação. Agora, os artificiais mais conhecidos são a sucralose, tá? Que pode ser usado também em preparações. Dizem que ele tem um gosto, um sabor metálico, mas eu nunca senti. Eu utilizo, inclusive. A sacarina, que é muito antiga, né? Que também pode ser aquecida. E o aspartame, que também pode ser utilizado em preparações. Só que esse aqui, ele é um pouquinho mais calórico. Ele tem 4 calorias por grama, quer dizer, enquanto que os outros não tem caloria nenhuma, esse já acrescenta. E assim, dizem, né, na imprensa, mas a gente sempre fica com o pé atrás, de que o aspartame, ele é uma substância que é um neurotransmissor, então ele pode trazer prejuízos ao funcionamento do cérebro. Então, há muito tempo que se diz para usar com muito cuidado esse tipo de adoçante. Os adoçantes que terminam em ol, eles são álcools, tá? Então, xilitol, eritritol, são... Urinol. Eles são álcools. E os álcools, como o álcool que a gente bebe, um uísque, uma bebida alcoólica, o álcool, ele deteriora a flora intestinal. O que é que acontece? Causa problemas de digestão, não é? Causa problemas de fermentação, entendeu? Tudo em consequência dessa composição que ele tem. Agora, a gente não falou aqui no mel, né, Alexandre? Então, eu queria voltar um pouquinho atrás para falar do mel, que também é usado para adoçar, não é? E ele é um produto das abelhas, a partir do néctar das flores, né, aquela polinização das flores, não é? E ele também é um açúcar simples, quer dizer, deve ser usado com muita moderação por diabéticos, né? Mas ele tem substâncias que são, como se diz, o antibiótico natural, que são antibactericidas e também anti-inflamatórios, né? Então, é uma vantagem em relação, por exemplo, a um açúcar cristal, um açúcar refinado, né? Então, assim, tudo que a gente vai usar, a gente tem que usar com moderação, não é? Porque senão a gente vai ter consequências sérias, como por exemplo diabetes, que é uma doença muito séria, que é causada pelo acúmulo de açúcar do sangue, porque o organismo não está conseguindo levar esse açúcar para dentro da célula para a produção de energia, tá? Porque a gente precisa de energia, né, para funcionar. E o açúcar é a fonte de energia única para o cérebro. Então, o cérebro só funciona com glicose. É por isso que quando a pessoa tem uma baixa de glicose, ela desmaia, porque o cérebro não consegue funcionar. Então, a substituição do açúcar por esses adoçantes artificiais
tem esse problema também de geração de energia para o cérebro. Mas veja só, o açúcar simples, tá? Ele se transforma mais rapidamente em glicose, não é? Mas existem os açúcares complexos, tá? Que estão em leguminosas, em cereais, não é? Nas frutas, não é? E os polissacarídeos, quer dizer, aqueles açúcares de composição grande que tem batata doce, em macaxeira, em inhame, banana comprida, não é? E que se transformam em glicose, não é? No fim do metabolismo transforma em glicose e vai alimentar lá o cérebro. Não quer dizer que é o açúcar simples que vai. O açúcar simples, ele se transforma em glicose rapidamente. Daí o prejuízo que ele causa para o organismo. Entendeu? Perfeito. Ô Adelaide, em filme, normalmente em filme, a gente, quando eu digo a gente em filme, porque a gente não tem esse hábito, os interlocutores vão lá tomar uma xícara de chá e um pergunta para o outro, você quer quantos cubos? A questão, bote 2 cubos, bote 3 cubos. Que cubo é esse, hein? Aquilo é açúcar simples. Já visto que ele é bem branquinho, não é? É um Mas cubo de açúcar. quê? Eu nunca vi um cubo desse aqui. Eu compro açúcar aqui e nunca Não, vi a cubo. gente aqui não tem esse hábito não, Alexandre. A Mas gente. que tipo de açúcar? Esse vende em cubo. Aqui é em colher, não é em cubo. Mas é uma forma de apresentar o açúcar, é só isso. É só isso. Se ele é branco, ele pode ser um açúcar cristal ou um açúcar refinado. Aquele açúcar do cubo que o filme fala é o mesmo açúcar daqui, só que Daqui. ele em vez de ser Em pó, em vez de ser em pó ou em cristais, como açúcar cristal, ele sofre alguma transformação na indústria, né, para ficar aqueles quadros. É questão de estética apenas. perfeito. Bom, uma outra coisa que eu queria saber é o seguinte. Nós estamos, para quem não sabe ainda, a gente está produzindo esse programa a partir de uma estação no Recife, em Pernambuco, no Nordeste. E aqui em Pernambuco, nós tradicionalmente éramos produtores de cana-de-açúcar. Essa liderança do pernambucano em cana-de-açúcar depois passou para Alagoas, que também é um pedaço de Pernambuco, depois passou para São Paulo, também hoje em dia talvez o maior produtor de açúcar do Brasil, de cana-de-açúcar. Né? Verdade. Mas se dizia que o cara, quando comia muito, ele era descendente de dono de usina, e as usinas de açúcar eram quem produzia o açúcar. Não, eu sou filho de usineiro, sou filho de dono de engenho, eu tomo com muito açúcar. E essas pessoas, coincidentemente, eram um pouquinho mais gordinhas. Quer dizer, eles eram gordos por conta desse açúcar ou tem outra razão? Como é que é esse negócio? Alexandre, nem só pelo açúcar, né? Porque se comia muito, alimentação muito calórica, não é? Era o feijão com muita carne dentro, né? Era a carne de porco com aquela camada de gordura, né? Fora a quantidade de doces que se fazia naqueles tachos ali, né? A vida era mais pacata, as pessoas eram mais. Tem um nome que agora eu me esqueci, mas as pessoas não faziam muito exercício, né? Perfeito. Então, veja bem, então também tem outra coisa que eu queria, uma curiosidade. Existe o mel da abelha. E em Pernambuco começou a ter um tal de mel de engenho. Que diabo de mel de engenho é esse? Que engenho é esse que substitui a abelha? Como é esse negócio? Não, tem nada a ver com mel de abelha. Aquilo é o mel que é feito através da moeção, né? De se moer a cana, não é? E depois se pega aquele caldo de cana, se bota num tacho e vai se apurando e ele fica como mel. Se pegar esse mel e secar ele, vai surgir o açúcar. Logo mais tarde, depois o demerara e por aí vai. Rapaz, então tá me enrolando. Quer dizer que o mel de engenho não é nada mais, nada menos do que o caldo de cana apurado. O cara vai, passa pela moagem, certo, e vai fervendo. E uma outra coisa também, Adelaide, que eu queria também, não sei, você não é naturalmente entendida na produção de açúcar na usina, mas é uma coisa que é tradicional aqui no Nordeste, que é chamada aguardente.
Que É. aguardente o cara botava a cana para ferver, né? Que é justamente para poder tirar o açúcar, para essas coisas todas. Aquilo evaporava, formava no teto da usina e aquilo condensava e pingava. E pingava a Ah, é? cachaça. Pingava a cachaça. Né? É a fermentação, né? É. E É aí através da fermentação. e a cachaça batia justamente nas costas dos escravos, que apanhavam muito. Né? Os escravos levavam uma relampada boa, né? Então vivia com as costas em brasa, né? E aquela água batia, que não era água, era cachaça, batia, e é base de álcool, e aquilo dava Ardia um certo muito. ardor nas pessoas. Então aquilo era uma água ardente. Então, diz o seguinte, da cana de Ah, é açúcar, isso. um pedaço vai para. E aí é uma decisão econômica do que o usineiro tem, né? Ou ele produz açúcar, ou ele produz cachaça. A produção da cachaça é exatamente essa que que vem da aguardente que andou pingando nas costas do E escravo as e deu cordas do aquele ardor escravo. todo, é água ardente. Né? E o açúcar é isso que a Delete falou. Ele vai produzindo e no final ele dá essa coisa que adoça as comidas, que é uma coisa que é muito interessante. É Mas se você verdade. come comida adoçada com açúcar, primeiro tem que ter cuidado, porque se for um açúcar refinado, você já sabe que aquele açúcar só faz adoçar. Ele não É, tem mais nada fora isso, né? Ele tem. Agora, e mais ainda, tem um pedaço de osso. Lembra aquele seu tio que tinha morrido há 10 anos atrás? O osso dele pode estar no eita. seu açúcar. Ou ele foi usado Nossa para Senhora. ficar mais branquinho. A não ser que seu tio não tivesse o osso branco, mas sei lá, não sei como é que é isso não. Mas olha lá, e me diga uma coisa. É, o, tem pessoas que adoçam o café da manhã, por exemplo, com mel. Sim. E existe alguma relação entre a quantidade de mel e a quantidade de açúcar, ou a pessoa vai botando e vai experimentando? Como é que é esse negócio? Agora sim eu não sei, não estou com essa informação para lhe dizer exatamente, mas o dulçor que é medido, né, tem um índice, né, que mede o dulçor das coisas, do mel, não é diferente do soro do açúcar, não. Não, Ele né? tem a mesma capacidade de adoçar. Só que ele tem um sabor um pouco diferente, porque o sabor do açúcar é doce, apenas. O mel, ele tem um gostinho, né? Não sei definir como é, mas ele tem um gosto diferente do gosto do açúcar, né? Mas, assim, é saboroso, né? Você pode usar até em sorvete, como calda, né? É muito bom e tem a vantagem dele é que ele tem substâncias que são antibacterianas, né? E anti-inflamatórias, né? Usado muito para quando a pessoa está com tosse e tudo, né? Para estimular a expectoração, né? Bom, de qualquer forma, a gente aprendeu hoje com a Adelaide que cada caso é um caso. Se você é uma pessoa saudável e pode comer açúcar, coma seu açúcar, não tem problema, só que não coma demais. Porque se É, comer demais você pode ter problema, você pode ter um problema que você nem vai saber qual foi, né? Você pode, verdade. abusou do açúcar, ficou com diabetes, né? Você não sabe nem como é que é. Eu sei também, né? Eu garanto que os cientistas de Adelaide sabem também, mas eu não sei. Se você for uma pessoa não puder comer açúcar, aí vai para o adoçante. Naturalmente você vai escolher o adoçante que melhor se ajuste. E eu recomendo que a escolha do adoçante você não faça nem pela propaganda da televisão e nem pelos cartazes que estão nos supermercados. Consulta um nutricionista, consulta um médico, que ele vai dizer qual é Exato, o melhor adoçante para o seu exato. caso. Para Né? aquele caso, Se você abusa exatamente. de adoçante, você pode desenvolver um câncer, você pode desenvolver uma doença qualquer. Você nem sabe que É. está, mas está. Não, aquele adoçante que tem uma propaganda muito bonita na televisão, ele tem alguns problemas que que provocam coisas que você não quer. Né? Então é isso. E se você prefere comer o mel, vai também, mas também com esse cuidado, né? Sabendo que tudo em excesso dá problemas. E Tá. se você sentir no açúcar refinado um gostinho do seu DNA, foi o seu tio, aquele que morreu há 10 anos atrás, que foi usado lá para tornar o açúcar mais branco. Bom, Olha, Alexandre, você não devia falar assim não, porque você está
tá dando umas informações aí bem drásticas, né? Porque o carvão de osso que eles usam, lógico, né? Que é de ossos de animais e Eu tudo sei. mais, né? O tio do Então cabo é um animal. é, né? Eu não Daquela sei. classe de gente, daquela Eu não estou classe. sabendo. Eu ouvi aqui, eu ouvi assim, né? É negócio de osso. Osso, né? O esqueleto é de osso. Então, de qualquer forma, você está sabendo que se for um açúcar refinado, ele não tem propriedades a não ser de Nenhuma adoçar, nutritiva. nenhuma É. delas, e ainda pode conter um pouquinho do seu DNA. Aqui você pode estar cometendo um pouquinho de antropofagia, comendo o osso de alguém Eita, que lá de trás. danou-se. E Poxa. se a fábrica de açúcar for perto do cemitério, corra dela, porque ali tem problema. Ai, Deus, nossa. Tá bom, tá Bom, certo. chegamos ao final de mais uma edição de Comendo Bem de Sua Sol. Hoje nós falamos de açúcar, falamos de adoçante, vimos os tipos de açúcar, os tipos de adoçante. E se alguém tiver dúvida, manda uma correspondência aqui. Parte agora, que a Adelaide Rego vai ter o máximo prazer em responder a questão. Até logo, um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.